Olá, eu sou Delange Ribeiro, eu sou apresentadora do Delange Cast. Bem-vindos a mais um podcast. Antes de iniciar o nosso podcast de hoje, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, apertar os sininhos, curtir e compartilhar o nosso programa. Temos informações muito importantes. É importante que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Isabela Camargo. A Isabela Camargo tem um currículo extenso, vou até ler aqui para vocês. A Isabela, ela é palestrante, ela é jornalista, especialista em comunicação com enfoque em saúde, idealizadora do movimento pela produtividade sustentável e do manifesto em prol dos EPIs da saúde mental. 4 vezes TED Speaker, embaixadora da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, Delange. Estou muito feliz de estar aqui contigo e poder falar também com a sua audiência. Obrigada. Gostaria de agradecer por você estar aqui hoje. Sempre quis muito te entrevistar, de falar todos esses assuntos que você tem falado na mídia, né? Que está muito isso hoje, né? Sobre a saúde mental, sobre qualidade de vida, principalmente, né? Burnout, né? Que é um tema que as pessoas não conhecem muito hoje. Sim. Existe uma grande diferença entre cansaço, esgotamento e burnout. Então, é muito importante que a gente busque a informação correta, porque falta de informação causa angústia, excesso causa ansiedade. Então, se eu não tiver a informação correta, eu posso estar abrindo as portas para o adoecimento mental. Então, o cansaço é o que todos nós sentimos. Agora, quando eu desrespeito o meu tempo de descanso, quando eu não dou tempo de recuperação entre uma jornada e outra, eu vou entrar em esgotamento. Se isso eu repetir por meses ou até anos. Mas isso não é burnout. O burnout acontece em uma pessoa que está vivendo o esgotamento, ou seja, ela já está há anos em um estilo de vida insustentável, e aí, ao viver uma situação com características de assédio, ali ela tem o que até o desembargador Sebastião Oliveira diz, que é o dano existencial. É quando acontece um evento em que rompe com o seu projeto de vida, em que aquilo que você sempre fez com muito amor, com muito tesão, que sempre foi tão natural, se torna uma coisa ruim. Então, o diagnóstico da síndrome de burnout, ele é clínico. Ele também não pode ser feito um teste de revista. Isso aí que você está falando, eu estou achando que eu tenho, eu já tive. Não. Porque com o burnout você perde funcionalidade. Essa perda de funcionalidade, ela pode ser momentânea ou para sempre. Existem sequelas que nunca mais vão ser retomadas. Eu fiquei, na época, em 2018, eu fiquei sem dirigir, eu não compreendia um texto, então as minhas capacidades cognitivas foram prejudicadas. Tempos depois, eu recuperei. Percebe? Então, cansaço não é burnout, esgotamento não é burnout, o diagnóstico da síndrome de burnout é clínico e é um problema relacionado ao ambiente profissional. Mas o problema, Delange, não é o trabalho. O problema é o que acontece nesse trabalho, em que você escolheu estar ali, em que eventualmente você foi escolhido para estar ali. Se tem assédio, esse é um ambiente adoecedor. E aí nós estamos falando de dores que ninguém vê. Nós estamos falando que dor que não sangra. E a dor que não sangra dói muito mais. Perfeito. Isabela, você apresentava um telejornal, né? E aí você teve um apagão no ar. E como é que você descobriu a questão que você estava com burnout? Quais os sinais que você teve? Tá. Antes de eu ter o apagão, eu já estava há 2 anos tratando vários problemas de saúde. No estômago, no intestino, de circulação, na pele. Todos os profissionais que me atendiam diziam que o estilo de vida que eu tinha era muito ruim. Eu trabalhava de madrugada. Mas você fala, mas tem um monte de gente que também trabalha de madrugada. Todo mundo está doente? Pode ser que não. Mas quando você coloca o seu corpo para trabalhar em um horário em que você vai gastar muito mais energia para se adaptar, invariavelmente você vai ter algum problema de saúde, cedo ou tarde. Isso é ciclo circadiano. Aí nós estamos falando de biologia da célula. Sim. Tá? Não é uma coisa que a mulher ou homem ou não. Qualquer pessoa que tiver privação de sono pode ter problemas de saúde. Não à toa, a privação de sono já foi usada como técnica de tortura. Então, no meu caso, eu tinha privação de sono involuntária. Eu tinha que trabalhar em um horário em que o meu corpo não se adaptava. Então, eu já estava tomando remédio para dormir, remédio para acordar.
Foram mais de 2 anos, acumulando muitos sinais e sintomas. Mas num específico dia, eu estava falando da previsão do tempo, eu esqueci o nome da capital do meu estado. É normal a gente esquecer as coisas? Claro que sim. Mas existe uma grande diferença quando você esquece a chave de casa e onde você mora. Então, dependendo da intensidade do seu esquecimento, do contexto, isso está querendo te dizer que, olha, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tá? Então, naquele momento, eu só esqueci o nome da capital do meu estado, né? O meu e de todos os paranaenses, né? Até quem não é do Paraná sabe que o nome da capital é Curitiba. Mas isso foi a parte que as pessoas podem ter percebido. Mas por dentro, eu sentia dores que ninguém estava vendo. Os olhos, a visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, eu não sabia onde eu estava, quem eu era, nem para onde eu ia. E teria sido muito melhor se naquele momento eu tivesse desmaiado. Porque aí eu teria sido socorrida. Mas como eu não desmaiei, e ainda finalizei aquele jornal e fiz mais um jornal, ou seja, comprometida, né? Responsável, workaholic até o fim. Eu ainda terminei meu expediente, eu fiz mais um jornal depois desse episódio. Aí sim, eu vou ao médico. Quando eu chego lá, já sob risco de convulsão, com todas aquelas características, o médico disse: você está vivendo a síndrome de burnout. É impossível, doutor. Eu amo o que eu faço. Ninguém pode adoecer por fazer demais aquilo que ama. Aí ele falou, por isso mesmo, as pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se negligenciar. Por isso que, quando você vai olhar a literatura, você vai chegar em uma psicóloga chamada Cristina Maslach, autora de um livro da década de 80, chamado The Cost of Caring, o custo de cuidar. Pessoas que cuidam, pessoas que vivem sob pressão e não podem errar, têm muito mais chance ao burnout. Então, profissionais da área da saúde, da educação, do direito, policiais, todos esses vão ter mais chances de desenvolver a síndrome de burnout. Então, quando você me pergunta o que eu senti antes, eu senti um monte de coisa. Sim. Desde queda de cabelo a necessidade de tirar uma safena, até a necessidade de uma transfusão de fezes. Porque as bactérias do meu intestino estavam todas doentes e nenhum antibiótico funcionava. Nós estamos falando de coisa grave. Muito grave. E que eu tenho certeza que muitas pessoas que podem acompanhar o seu programa vão se identificar em muitos dos sintomas. E aí eu preciso dizer que a dor é uma mensagem que você está recebendo. O problema é que quando você sente uma dor recorrente, ao invés de buscar a origem da dor, a gente toma um anestésico, um remedinho, um negocinho para passar. E aí, ao invés de você resolver o problema, você vai aumentando o problema. Então, eu senti, tem inclusive um gráfico que eu uso nas minhas apresentações, são 3 colunas, né, que começa com uma dor de cabeça, passa por bruxismo, problema no estômago, intestino e vai até a ideia suicida. Porque o seu corpo já tentou te chamar a atenção de diversas maneiras. Mas você ignorou. Por alguma razão. Né? Ou medo da demissão, medo de alguma falta. Só que aí você falta com você mesmo. Para mim, o burnout é a ausência de si mesmo. Você tá tão comprometido com tudo e com todos que você vai se deixando para depois, vai se negligenciando. Aí que mora o problema. Ô, Isabela, quando a gente ouve esse nome burnout, parece que é uma coisa nova, né? Não é. Que é uma coisa recente. Não. O burnout é um nome novo para um problema antigo. Eu cheguei num livro de 1869, 10 anos antes de Thomas Edison inventar a lâmpada como a gente conhece. Em 1869, o médico George Miller, ele escreveu um livro chamado American Nervousness, que falava da sociedade americana completamente doente por causa da moderna civilização. Eu falei muito rápido, então vou repetir. 10 anos antes da gente ter luz elétrica como a gente conhece hoje. Sim. Então, 10 anos antes da gente ter a luz elétrica como a gente conhece hoje, as pessoas já estavam falando de neurastenia. O nome que o burnout teve lá no século retrasado. Agora, qual é um outro exemplo que eu posso dar? É a mesma coisa que do bullying. O bullying é um problema novo? Não. Na minha época de escola, era zoeira. E na sua? Também. Também. Zoeira, perseguição e tal. Então, a mesma coisa que eu disse, o bullying é um problema novo. Não, o bullying não é um problema novo. O bullying é um nome novo para um problema antigo. Ah, mas agora começa aquele... isso é mimimi, né? A gente ouve demais, né? Quando uma dor não sangra, né? Ou incômodo não sangra, que isso é mimimi.
E minha falta de clareza? Ou é falta de interesse, falta de empatia, né? De fato se interessar pelo que o outro está sentindo? Como é que tá a dor no seu braço? Tá melhorando ainda. Vamos acompanhando Pronto, aqui, né? toda dor é uma mensagem, né? Toda dor quer te dizer algo. E tem vezes que é uma mensagem rápida, fácil de resolver. E outras dores que vão te indicar para pesquisas, né? Para investigações mais profundas do que está acontecendo. Sim, eu preciso investigar. Né? Exato. Eu trabalho muito demais. Nossa, muito. O problema é a falta de recuperação. Antes da nossa gravação, eu estava na TV Aparecida com um neurologista e ele disse: o problema não é o trabalho, mas é a falta de recuperação entre um trabalho e outro. Sim. Meu principal insight nos últimos anos foi desacelerar para continuar em movimento. Sim, e eu achei muito importante quando a gente foi entrar em contato com você, no seu celular faz o período que você casou, aí tava escrito assim, férias em família. Aí eu olhei assim, nossa, Marcela, é raro, né, a gente ver isso, né? Alguém se respeitar, cuidar de si, né, e colocar, estou em férias, isso é muito importante. Não significa que eu não... Não significa que eu não corra, né? Antes dessa gravação mesmo, vocês viram. Eu tava numa reunião, fiz a outra, mas eu não corri, eu cumpri os meus horários e aprendi com o tempo a delegar. Além de delegar, e delegar é igual gravidez, tá, gente? Não tem meia gravidez. Ou você delega ou você não delega. Então, delegou, confiou, vai sair do jeito que a pessoa vai ter condições. Então, delego, peço desculpa, agradeço a compreensão. Por quê? Porque nós estamos vivendo num contexto em que muitas coisas podem acontecer entre eu dizer estou indo e chegar. Muitas coisas podem acontecer. Então, se você viver numa rigidez, numa falta de tolerância para os imprevistos, se você quiser, você pode, sem problema nenhum. Mas a chance de você adoecer é muito maior. Né? Isso que você viu no meu telefone, eu chamo no meu livro de contrato de tempo. Todos nós precisamos refazer os nossos contratos de tempo. Você chegar agora no mercado da sua cidade, deve estar escrito lá na parede, né? Horário de funcionamento, das 6 da manhã às 10 da noite. Isso é um contrato de tempo. Você chegar lá às 11h30 da noite e o mercado fecha às 10, não vai adiantar você brigar com ninguém. Está escrito. E nós precisamos refazer os nossos contratos de tempo, inclusive com o celular, porque senão dá a impressão que você está disponível o tempo todo. E ninguém está disponível o tempo todo. Se alguém estiver disponível o tempo todo, essa pessoa, se não estiver doente, ela vai adoecer. Sim. Isabela, como o burnout afetou a sua vida profissional, emocional? O meu problema não foi o burnout, meu problema foi a demissão pós-burnout. Foi por isso que meu caso ficou público. Ninguém acorda querendo adoecer. Ninguém acorda e diz, hoje eu vou pifar. Não. Nós aqui no Brasil, inclusive, temos o hábito de criminalizar a vítima. Se uma adolescente é estuprada, você fala, tá vendo? Ela tava de saia curta, por isso que foi estuprada. Ou a pessoa adoeceu no trabalho, olha lá, não soube gerenciar o estresse. E não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos vivendo um Zeitgeist. Zeitgeist é o que os alemães chamam de espírito do tempo. O espírito do tempo de 2024 envolve algoritmo, a velocidade sinônimo de progresso. Eu tenho uma série de coisas diferentes do século passado. Então, o Zeitgeist que nós estamos vivendo é diferente do que os nossos avós viveram. Eu preciso me adaptar a ele. Não adianta eu culpar o celular. Ou eu uso, ou eu vou ser usada. Assim com a comida. Assim com tudo que está a nosso dispor. Se você não tiver autocontrole, e isso inclusive até para o próprio trabalho, se você não souber colocar limites, mesmo para aquilo que você ama, vai te fazer mal. Eu costumo brincar que, por exemplo, o sol. O sol é super importante pra gente, só que em excesso também dá câncer de pele. A água é super importante. Estamos vendo no Rio Grande do Sul os desastres pelo excesso de chuva. Assim como no Nordeste, nós vemos desastres pela falta de chuva. Então, os excessos e as faltas são o nosso grande problema. E aí, quanto mais autorresponsabilidade você tem, mais você vai conseguir lidar com essas situações. É fácil? Poderia ser mais se desde da nossa infância
nós tivéssemos a educação da autorresponsabilidade. E não atribuir a uma empresa para fazer o seu plano de carreira, ao governo para cuidar, ao governo para cuidar, né, do seu futuro. Então, a autorresponsabilidade dentro das condições que eu tenho, o que eu posso fazer? E se eu não tenho condições, para quem que eu posso pedir ajuda? Só que aí a gente agora já mistura, né? Já um monte de coisa. A questão de vaidade, de orgulho, de não pedir ajuda e de achar que vai dar conta de fazer tudo sozinha. Uma coisa que eu descobri com o burnout é que quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, você vai adoecer. Porque esse reconhecimento nunca vai vir. Então a gente está buscando reconhecimentos em lugares que nós não vamos ter. E isso eu aprendi com a minha experiência. E falo isso com muito respeito, sem querer invalidar a dor de ninguém. Você teve algum sentimento de culpa quando você descobriu isso, do Muita. burnout? Porque eu sei, quando a gente está doente, né, eu me sinto culpada, porque eu não estou produzindo, não estou fazendo isso, eu me sinto Sim, me senti culpada. Me senti culpada de todos os âmbitos, porque eu venho de uma família em que o trabalho sempre foi colocado como a coisa mais importante do mundo. Então, dependendo das suas características genéticas, você já traz uma carga de cobrança e autorresponsabilidade, de novo, que não é nem desse período, são de períodos anteriores. Então, sim, eu senti muita culpa e foram muitos meses para fazer as pazes comigo, com as minhas escolhas, e tudo que eu fazia era para o meu trabalho. Eu não fazia nada que não fosse para o meu trabalho. Então, os estudos que eu buscava era para trabalhar melhor. O que eu comia era para manter o meu peso por causa do meu trabalho. Aquilo que eu buscava de lazer era para me trazer repertório para o meu trabalho. Então, chega um momento e aí você fala, mas quem é você sem o seu trabalho? Se você não trabalhar mais no que você trabalha... Quem é a Isabela? Exato. E eu, em 2018, eu tive uma chance de renascer em vida. Mas... se naquele período em que eu saí da emissora e fui ao médico, que eu estava sob risco de convulsão, se tivesse acontecido algum acidente, a história teria sido outra. Então, que excesso de confiança é esse nosso de não buscar ajuda e de achar que nunca nada vai nos acontecer? Chega a ser até um pensamento infantil, né? Que você não vai ter consequências daquilo que você mesmo está fazendo. Por isso que em 2020 eu lanço um movimento chamado Produtividade Sustentável, que nada mais para quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama, mas sem perdas pelo caminho. Não adianta colocar plantinha no estúdio, falar de sustentabilidade, ESG, querer um planeta sustentável e viver de forma insustentável. Então isso é muito incoerente. E foi o que eu vivi. Eu estava querendo dar conta de um estilo de vida insustentável. Teve um determinado momento em que, ao ir em um especialista, depois de já ter ido em outros, em que ele me disse assim, já sei, Isabela, tem um remedinho pra você tomar, que, nossa, vai ser ótimo. Você dá conta do seu estilo de vida. E eu acreditei, era um médico, eu estava pagando uma consulta. Então, muito cuidado, profissionais da área da saúde, com o que vocês vão fazer, porque, de repente, a pessoa ela não está precisando de um remédio para continuar fazendo o que ela está fazendo, ela precisa de ser interditada para não morrer. E aí você fica colocando mais combustível numa fogueira que já apagou. Percebe? Então, isso é autorresponsabilidade. Então, muito cuidado com o que vão sugerir para você fazer, tomar, para fazer mais, isso e aquilo. Você já está fazendo o máximo. Você não tem que fazer mais do que o máximo. Não, você tem que se preservar. Por isso que o problema não é o trabalho, mas quanto, em que local, por que eu estou fazendo aquilo? Percebe? Senão, aí de fato é uma vida que está sendo desperdiçada. Porque o burnout, às vezes as pessoas pensam que só é a parte emocional. E você falou que você fez uma transfusão aí de fezes, né? Eu não cheguei a fazer. Não? Foi indicado na época, nem era permitido no Brasil. Hoje já é. Então, acho que o Paraná que fez recentemente. Então, nós estamos falando de problemas gravíssimos e que, justamente, por não sangrarem, você vai negligenciando. Vai deixando para depois. O medo, quando você fala da culpa, o medo do julgamento é tão grande daquelas pessoas que trabalham com você, que aí você vai ignorando, né? Faz de conta que não, faz de conta que a gente... Depois a gente fala disso. Só que aí vai chegar uma hora, a vida vai te pedir.
É verdade. Quais foram as maiores lições que você aprendeu durante sua jornada do burnout? Que não existe vida pessoal e vida profissional. Vida é uma só. Óbvio, né? Sim. Mas a gente ouve tanto, vamos equilibrar vida pessoal e vida profissional. E, na verdade, vida é uma só. Uma outra coisa que eu aprendi é que crachá você pode ter vários, empregos você pode ter vários, até carreira, é evidente, você pode mudar. Mas vida é uma só. E com a pandemia, nós entendemos que aquela fala, deixe os seus problemas da catraca para fora, já não funcionava mais, porque o trabalho teve que ir para dentro de casa. Mudou-se muito Muito hoje. obrigada. Então, eu faço o que agora? Eu vou mandar as pessoas da minha casa embora? Não, essa é a minha casa. Então, se eu tenho que trazer o meu trabalho para dentro, me respeita. Se até agora você não me respeitava, agora, para o trabalho continuar acontecendo, eu vou ter que trazer o trabalho para casa. Então, é coerência. Não adianta você pedir pro sujeito, não, problemas da catraca para fora. Obrigada. E depois, quando o trabalho teve que ser da porta de casa para dentro? Então, o que eu tô falando, Delange, é sobre coerência. Que tempo nós estamos vivendo? Quais são as necessidades desse tempo? O que eu preciso fazer para pedir ajuda? Para viver e não sobreviver. Isabela, para as pessoas, né? Quais os sintomas, assim, os sinais que você poderia indicar, assim, de que a pessoa pode estar com burnout? Todos que estão prejudicando o seu dia a dia. É como eu disse assim, Delange, me conta quais são os sinais que a atmosfera envia para nós antes de uma tempestade. O que acontece no céu antes de chover? Conta para mim. O céu, ele fecha, fica escuro, tem raios, trovões. O vento muda? O vento muda. A pressão muda? Muda. Você sente calor antes da chuva? Então, são sinais que a atmosfera está te enviando para dizer, teremos mudança. Fecha a janela. Se você não quiser fechar a janela, vendo todos esses sinais, é uma decisão sua, mas depois que chover dentro de casa, você vai reclamar para quem? Então, quais são os sinais do burnout? Depende da sua idade, do seu estilo de vida, da sua condição de saúde. Vai chegar de um dia para o outro? Não. São pequenas dores que você vai ignorando, negligenciando. E ao invés de descansar, você vai comer mais, você vai beber mais, quem fuma, fuma mais, ou você vai comprar mais. Eu me lembro de ter entrevistado um cardiologista lá do Nordeste. Ele me disse, Isabela, eu só me dei conta que eu estava com burnout quando eu vi a quantidade de compras pela internet que eu estava fazendo. Então, que dor que você está negligenciando? Que anestésico você está tomando para evitar resolver o que você precisa resolver? Então, qual é o sinal? Eu estaria sendo aqui muito cretina se eu disser, não, cuidado com isso. O que eu posso dizer é que o excesso de estresse crônico por longos períodos vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Então, nós podemos trabalhar no mesmo ambiente e você, de repente, começar a precisar usar óculos. Do nada comecei... Do nada, né? Acho engraçado quando a gente fala do nada. Nossa, minha visão agora começou a ficar ruim. E aí uma pessoa do mesmo ambiente fala assim, nossa, meu estômago tá estranho. Aí a gente vai culpar quem? O café. Não, o problema no intestino é o glúten ou a lactose. A gente sempre vai culpar algo ou alguém. E esquece a autorresponsabilidade. Então, quais são os sinais para você ficar atento? Todos aqueles que estão se repetindo e você está ignorando. E pode ser desde uma queda de cabelo, a uma alergia de pele, a um bruxismo, a problemas em qualquer parte do corpo. Porque a mente é a coisa mais linda do mundo. Até ela apagar, ela já tentou sinalizar por todo o seu corpo. Até você ter um problema de saúde mental, o seu corpo já se manifestou de todas as maneiras. Já sinalizou, já pediu ajuda, um órgão já desequilibrou, já equilibrou outro, e para tentar resgatar o equilíbrio. Mas aí não, né? A gente se acha muito. Sim. Depois eu cuido. Então tá na hora da gente ter mais educação sobre saúde mental. Outro dia, num evento para lideranças de RH, eu fiquei 10 minutos contados no relógio. Eu só tinha 20 de palestra. Mas eu fiquei 10 minutos pra gente entender o que é saúde mental.
E o que é saúde mental? A capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Hã? A capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. A distância entre saúde mental e doença mental é a incoerência. Porque se você já tem a informação e você não age, você não está sendo congruente. Se você não tem a informação, com este excesso de informação que nós temos, será que você não tem ou você está preguiçoso em relação a esse tema e você não quer se aprofundar e saber do que nós estamos falando? Eu me lembro que nesse encontro, inclusive, a palestra era assim, como engajar os funcionários nos programas de saúde mental. Eu falei, que ótimo. Então, todo mundo aqui já sabe o que é saúde mental. Não. E esse é o meu trabalho, eu sou comunicadora. Eu não sou psicóloga, nem neurologista, nem psiquiatra, mas nos últimos 6 anos, por tudo que eu tenho vivido nas empresas, eu estou muito convencida para dizer que o problema da saúde mental está na comunicação, na falta de comunicação, de uma comunicação assertiva, de uma linguagem direta, sem rodeios, e também da eliminação de preguiça das pessoas que, quando a gente vai falar de saúde mental, esse assunto, nossa, que chato, isso, aquilo. Tá bom, como se você não... Se você estivesse blindado de ter algo relacionado à saúde mental. E aí, só lembrando, Delange, o nosso corpo, quando a gente fala, porque aí, quando você fala saúde mental é preconceito. Vamos falar de saúde física, tá bom, vamos falar de saúde física. Então, no seu físico, o seu físico começa do queixo para baixo ou da cabeça para baixo? Cabeça para baixo. Pronto. Então eu posso falar de saúde mental quando eu tô falando de saúde física, é evidente. A cabeça não tá apartada do corpo, percebe? Sim. Então tá na hora da gente juntar esses pedaços que foram separados por uma questão pedagógica. Os estudantes de medicina tiveram que fatiar o nosso corpo. Mas eu não posso negar que se eu como muito numa determinada refeição, eu vou ter dor no estômago. Horas depois, vai pegar o fígado que vai me dar dor de cabeça. Olha! Que danado o corpo. Então tá na hora da gente ter mais consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer. Porque isso vai afetar a saúde mental. E a saúde mental vai afetar as suas emoções que, por consequência, vão afetar os seus comportamentos. Verdade. Você acha que as empresas hoje realmente elas estão preparadas de fato para cuidar dessa questão de saúde mental dos seus funcionários? Ou algumas só fazem para inglês ver? Algumas sim, outras não. Algumas, e que eu tenho vivido bem de perto, existe um interesse genuíno em transformação. Outras não. Outras pegam a última definição da CIPA, CIPA-A de 2022, que é a obrigatoriedade de letramento de assédio. Mas isso não significa que você, por exemplo, fiz uma palestra com a Delange 1 hora sobre assédio. Tá, resolvi o problema? Não. Nós estamos falando de educação num tema em que, nos últimos séculos, é visto como desnecessário. Especialmente porque o assédio no passado era comum. Eu trabalhei em ambientes com gritos, com cadeiras voando, etc. E hoje, o assédio, além de ser crime, eu já preciso ter consciência de que o comando e controle não faz eu alcançar os meus objetivos. Porque não adianta eu bater meta e bater nas pessoas. Porque depois de uma meta vem uma outra meta. E não adianta eu adoecer para alcançar um objetivo, porque depois de um objetivo vai vir um outro objetivo. Percebe? Isso é produtividade sustentável. Como é que eu vou fazer o que eu amo a longo prazo, sem prejuízos pelo caminho? Porque não adianta chegar lá, alcançar o que você deseja e morrer, e pifar, ou ter um burnout. Eu, como especialista em comunicação, eu cheguei lá. Eu cheguei no lugar em que eu mais poderia sonhar em trabalhar. Mas aí quando eu cheguei lá, eu adoeci. Isso é sustentável? Não. E tem muitas pessoas que alcançam seus objetivos, mas perdem o principal pelo caminho, que é a saúde. Percebe? Então, algumas empresas, sim, eu vejo esforços genuínos na transformação da cultura. Cultura a gente muda a longo prazo, tá, gente? Que tá muito apressada aí, ó. Outras, não. Outras vão só contratar uma palestra ali por ano e acabou. Então, a semana de prevenção de acidentes. Vamos fazer a CIPA e acabou. Então, a CIPAT, né? Então, eu preciso conscientizar, eu preciso deixar todo mundo na mesma página.
Mas depois eu preciso pegar os líderes. E eu faço isso. Eu preciso pegar os líderes e conscientizar. Mas qual tema, Isabela, você sugere? Depende. Se alguém chegar para você dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo, desconfie. Porque a dor que você está vivendo na sua empresa é diferente da dor da Adelange, é diferente da dor de uma outra pessoa. Mas a dor comum é a falta de comunicação. E aí eu não comunico, e aí eu espero que as pessoas todas entendam o que eu falei. Ah, não, mas eu falei uma vez, então eu já falei, ninguém tá fazendo, porque... Não, é repetição. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é sobre a saúde bucal. Você escova o dente, Adelange? Sim. Quantas vezes por dia? Todas as refeições. Todas as refeições, olha que lindo. E você escova o dente? Essa é uma pergunta que parece até desnecessária hoje, mas há 300 anos, falar de saúde bucal era desnecessário. Era frescura. Por quê? Uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Então, falar de saúde bucal há 300 anos era frescura. Que isso? Pra que escovar o dente todo dia? Passar fio dental nem existia. Percebe? E hoje nós estamos diante da mesma fala para a saúde mental. É frescura. Ah, então tá bom. Então é como se hoje eu te disser, não precisa escovar o dente. Para ter um sorriso bonito, você já sabe que você vai ter que escovar o dente. Você já se comprometeu com a sua saúde bucal. O que aconteceu dos últimos 3 anos para cá? 300 anos para cá, perdão. Educação é o tema. Educação, educação, repetição, repetição, repetição. E hoje você já se comprometeu com a sua saúde bucal. Agora como é que eu vou me comprometer com a minha saúde mental? O que eu preciso fazer para minha saúde mental? Então, primeiro, reconhecer o que é saúde mental. A capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos. Que horas, Isabela? O tempo inteiro. O tempo inteiro. É o trânsito que piora, o elevador que não chega, é o voo que cancela, é o copo que cai, o café que queima. O tempo inteiro a gente está vivendo situações que podem afetar o seu estado emocional. Agora, quanto menos você dorme, mais intolerante você fica. E aí, como é que você reage aos imprevistos? Pessimamente. Então, o sono é a escova de dente da mente. É durante o sono que a gente faz a faxina mental. É durante o sono que você consolida as informações. Eu não vou falar aqui em termos técnicos, mas é como se os seus neurônios fizessem um descarte daquilo que não precisa e a memória daquilo que precisa. Agora, se você não dorme bem, você não vive bem. E aí não adianta culpar a internet, o celular, o planeta, se você não está fazendo higiene do sono. Ih, Isabela, o que é isso? Cara, se respeita. Se você precisa de 8 horas para dormir, você vai ter que dormir 8 horas. Agora, se você não está sabendo dizer não para as pessoas, e aí com isso você não tem tempo, o problema não está com o tempo. O tempo não está contra ninguém. É a gente que precisa aprender a dizer não. Isso é treino, né? Sim. Isso é treino. Aprender a dizer não, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida. É a gente se respeitar. Então. A gente acaba dizendo amém, amém, amém pra tudo, engolindo tudo. E quando vem provoca uma doença, um câncer, alguma coisa aí. Sim, o burnout é uma das... O burnout, eu digo hoje, olhando pra trás, que foi uma das coisas mais suaves que pôde ter me acontecido. Hoje você é outra pessoa. Renasci em vida, né? Hoje eu continuo trabalhando bastante, hoje eu tenho muito mais liberdade pra fazer o que eu entendo que eu devo fazer. Hoje a minha missão é outra. Então, tudo mudou. Evidente. Mas o que eu quero dizer é que quando você não reconhece os seus limites, o burnout é um dos problemas que podem acontecer. AVC é muito pior, um infarto é muito pior, um câncer é muito pior, enfim. Isabela, depois de tudo isso, né, que você passou do burnout, graças a Deus você está curada hoje, né? Não tem cura. Você não tem cura, burnout? Burnout não tem cura. Saber. Burnout não tem cura. Burnout é igual diabetes. Diabetes tem cura? Não. Pressão alta? Não. Então, não estamos falando também de nada que, nossa, isso é contagioso, né? Assim como você tem pessoas viciadas em açúcar, cigarro, jogos, o burnout vem do vício ao trabalho. Então, se eu não tiver muito autocontrole, eu entro na mesma pira do passado.
em uma sobreposição de compromissos de agenda sem tempo de intervalo. Então, hoje, véspera de feriado, a minha agenda ela está cheia, não cabe mais nada. Amanhã é um dia totalmente livre. É o dia da família. O problema é quando eu não dou tempo de recuperação entre uma jornada e outra. E como você falou a questão do DNA da família, por exemplo, eu venho de uma família que o meu pai foi uma pessoa que veio pro trabalho. Ele nunca faltou no trabalho, ele nunca chegou atrasado, o trabalho era mais importante que tudo que a família. Né? E de uma hora E quantas pra outra, famílias não são assim? faleceu. Puf, caiu e faleceu. Sério? Sim, com 73 anos. Sinto muito. Entendeu? O trabalho era tudo para ele. Né? Então a gente aprendeu muito isso com a minha família. O trabalho é a dignidade do homem, o trabalho é tudo. Você nunca pode chegar atrasado no seu trabalho, você não pode faltar. Então, eu acho Então fez que tem sentido muito... que eu te falei sobre a questão genética. Sim, a questão genética do DNA mesmo, da família. Depende muito da sua referência e daquilo que te foi colocado como verdade absoluta. E como é que você vai fazer diferente da sua família? Você pode, tá? Você pode fazer diferente. Você não é nem melhor nem pior do que ninguém. Mas neste Zeitgeist, de novo, Zeitgeist é o espírito do tempo. Nós estamos lidando com objetos, com acessos que os nossos ancestrais não tinham. Então, eu compreendo quando existe até uma fala, né, do conflito de gerações. Não é conflito, gente. É encontro de gerações. Para! Eu uso um outro exemplo também sobre a questão da mudança, que é como o cigarro. No passado, você tinha médicos fazendo propaganda de cigarro. Podia fumar dentro do avião. E hoje, se eu quiser fumar aqui, eu posso? Não. Se o Papai Noel chegar fumando um cigarrinho no Natal, pode? Mas há 70 anos, isso era comum. Então eu preciso revisar os comportamentos que eu tô tendo, se são tóxicos ou não, porque aí você pode estar na melhor empresa do mundo, pode ter selo pra lá e pra cá. Mas se você tiver comportamentos tóxicos, isso vai contribuir para o seu adoecimento. Então, eu dou consultoria para algumas instituições também. Por exemplo, a gente tem muito caso de funcionário que às vezes que eu atendo que está adoecido. Por exemplo, esses dias eu atendi uma moça que está com burnout, ela trabalha no banco desde os 14 anos. Aí agora está afastada e provavelmente ela vai perder o emprego dela. E aí que é legal, né? Tá. Ela provavelmente vai perder. O retorno de uma licença médica por algum problema laboral, você tem direito de 12 meses de estabilidade. E se por acaso esse direito de estabilidade não for respeitado e você for demitido, não peça reintegração. Isso foi uma das grandes lições. Por mais que isso também seja seu direito. Mas vamos lá. Então, se o primeiro direito não foi respeitado, não é o segundo que vai valer. Porque a hora que você é reintegrado num ambiente em que já sinalizaram que não te querem mais... diz que ela não produz mais. Não produz mais do mesmo jeito. É uma pena. Então, eu ouço muito de chefes, assim, nos lugares que eu atendo. Trabalha aí há muitos anos, ele trabalha, mas não produz mais, não tem aquela mesma energia, aquela coisa. E às vezes a pessoa tem um trabalho tão difícil, né, é tão cobrado, assim, tem toda essa questão do assédio, que é muito difícil para a pessoa de parar, de se cuidar, se sente culpado de não render mais. Né? Então, precisa fazer um trabalho muito grande de conscientização para as empresas, para as pessoas, né? Sobre parar e cuidar de si. Porque tem muito sentimento de culpa, né? O que eu posso dizer é o seguinte, você pode se negligenciar a ponto de se deixar para depois. Ok, poder você pode, mas pode ser que o depois não chegue. Sim. Isabela, hoje qual o seu trabalho? O que você tem feito? Eu estava lendo que você tem o IPI, né? Como a gente tem a questão do... EPIs para saúde física. EPIs para saúde física e para saúde mental agora você tem. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, né? Tá. Porque isso é uma novidade, né? Eu vou te entregar, então, aqui essa sacola, que foi um movimento que eu comecei no dia 20 de maio, que são os EPIs da saúde mental. Dentro tem um livro também para você, Delange. Olha, que legal. O que acontece? Nós já temos botas, capacetes, máscaras, luvas, para todos os tipos de riscos físicos. Sim. Né? Para cada tipo de indústria tem um EPI. Certo? Certo. Muito bem. Agora, será que o afastamento do trabalho só se dá por um problema físico? Não. Nós já temos dados suficientes para entender que os afastamentos pela saúde mental
fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Então, diante dos dados, eu tive insight uma vez, eu falei, mas cadê os EPIs da saúde mental? Não tem. Aí, curiosa como sou, fui pesquisar. Desde 1930, quando Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho, até 1978, com a legalização dos EPIs, cerca de 40 anos se passaram para definir equipamentos para riscos físicos em que eu tô vendo. Então, assim, se eu trabalho numa indústria de carne, eu preciso usar uma luva para não cortar a mão. Aí tudo bem. Agora, tá na hora já da gente entender que mesmo sentada diante de uma tela de computador, eu também estou correndo risco. Se eu não tiver direito à desconexão, se eu não puder ir ao banheiro, se eu não puder ter flexibilidade. Esses são alguns EPIs da saúde mental. Eu, inclusive, fiz um manifesto na página episdasaudemental.com.br. Eu trago vários dados e aí você vai tirar a sua conclusão se isso faz sentido ou não. Porque não é possível. Organização Mundial do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, Previdência Social, tantos dados que nós temos. Todas essas pessoas estão mentindo? Então, muito cuidado você que ainda está vendo a depressão como algo... isso é frescura, ou isso é uma coisa... É preguiça. Por quê? Tudo, uma pessoa rica, por que está com depressão? Eu gosto sempre de usar nas palestras algumas fotos, né? Então, quando eu mostro Winston Churchill, sim. Ele lidava com a depressão publicamente. Ele, primeiro-ministro britânico, conduziu muitas negociações de guerra. Então, será que o problema dele era a falta de ter o que fazer? Outra coisa que eu ouço quando a pessoa tem depressão é falta de Deus. Então o Padre Marcelo é uma fraude. Não, ele é um ser humano. E nós temos que entender que depressão é doença. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Tá? Outra coisa que também dizem quando a pessoa está com depressão é falta de ter o que fazer, falta de Deus. Qual que é uma outra coisa que dizem? Também falam preguiça. A pessoa é preguiçosa. Então tá na hora de você olhar os exemplos. Primeiro, para de ficar com preguiça, de querer entender o que pode estar acontecendo com as pessoas do seu lado ou até com você. Um outro exemplo que eu amo trazer é o nosso Chico Anísio. O Chico, uma das mentes mais criativas do país, ele lidava com a depressão publicamente. Foi ele quem pediu para a Associação Brasileira de Psiquiatria um termo, Delange, chamado psicofobia. Mas que fobia é essa que a gente tem para falar das doenças da mente? Foi o Chico que pediu isso. Então, será que é uma falta de caráter mesmo? Ou é uma falta de saúde? Percebe? Então, por isso que falar de saúde mental exige disposição, disponibilidade, cruzamento de informações, e aí cada um vai montando o seu quebra-cabeça. Entendi. E tudo bem você ainda resistir aos conceitos, porque foram muitos séculos em que as coisas foram colocadas de forma diferente. Você quer um outro exemplo? Que século que a gente está, Delange? 21. 21, muito bem. Até o século XVI, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Então foram 16 séculos dizendo que a Terra é o centro do universo. Você imagina quando o São Nicolau Copérnico chegou lá e falou assim, então, gente, a Terra não é o centro do universo. A Terra faz parte de um sistema, tá? Por enquanto, sabemos que é o Sol. Você acha que ele incomodou o que ele falou? Incomodou muito, porque ele estava dizendo algo diferente do que foi dito durante 16 séculos. Então, hoje ainda tem gente achando que a Terra é o centro do universo. Percebe? Então, tá na hora já da gente atualizar algumas ideias. Especialmente em relação à saúde mental. Então, Isabela, aqui são os EPIs, né? Não. O que é isso aqui? Isso é um monóculo. Monóculo, para quem é da década de 80, vai lembrar, né? Antes vinham fotos que a gente tirava no circo. E agora foi só uma maneira em que eu coloquei algumas frases dentro de cada um para provocar. Se você quiser ler quais são. Olha, vou ler aqui uma frase nesse que tá aqui. Você já se incluiu na sua agenda hoje? Isso eu achei bem legal, isso eu vi na sua postagem na internet. E na prática, o que significa? Você só vai dar conta da sua agenda se você se incluir nela. E aí entra os contratos de tempo.
Porque a gente nunca é a prioridade, sempre o outro, o outro, o outro. Mas a prioridade tem que ser eu e depois o outro, filho, o marido, todo mundo. Tá bom, entendi. Como é que eu faço isso na prática? Contrato de tempo. Quantas horas você precisa para dormir? 8, 7? Ok, então a minha agenda começa a partir disso. E não dormir com o que sobra da agenda, que é o que muitas pessoas fazem. Eu preciso... todo dia de manhã eu acordo, eu preciso tomar banho, eu preciso sentar para tomar café. Isso é uma necessidade básica. Então a sua agenda vai começar a partir disso. Agora, quantas pessoas você conhece que dizem assim, eu não tenho tempo nem de ir no banheiro, Isabela? Acha bonito isso? Eu já achei, tá? No passado. Eu fui do time que batia no peito, dizendo, olha, tô há 21 dias sem nenhuma folga, como eu sou forte. Quando você tem 20 e poucos anos, você até pode ter um estilo de vida assim, mas depois dos 30, o envelhecimento não é um acidente. Envelhecer é um privilégio. Só que eu preciso ter coerência que, conforme o tempo passa, eu preciso me cuidar. Pronto. E você sabe que tem empresas, você falando, que estimulam isso. Você vai ganhar uma bonificação maior se você não faltar, se você não trouxer atestado, se você não chegar atrasado. Tem uma pesquisa de um banco que o médico André Fusco, médico do trabalho André Fusco, fez quando ele trabalhava nesse banco, em que ele atendia 100 mil vidas. Para cada atestado de afastamento do banco, existiam 9 em presenteísmo. Existiam 9 pessoas doentes com atestado, mas que não apresentavam, com medo do julgamento. O que acontece quando você tem alguém em presenteísmo? Você está colocando todo o ambiente em risco. Claro. Você vai negligenciar essa informação? Você pode até negligenciar, mas uma hora a verdade aparece. Então, muitos líderes alcançam esses cargos de liderança por competências técnicas, por resultados exatos. Mas depois, quando você vai lidar com pessoas, você vai ter que se habilitar em gestão de pessoas. É simples. O problema é que muitas lideranças não se sentem confortáveis em ter que aprender uma coisa nova. Meu amor, deixa eu te contar uma coisa. Se você quiser ouvir as pessoas que trabalham com você, sabe o que pode acontecer? Você pode inovar. Ou seja, é a sustentabilidade do seu cargo que pode ser mantida quando você tem a humildade em ouvir as pessoas que estão do seu lado. Percebe? Sim. E muitos colaboradores falam, eu preciso ajudar meu chefe, eu preciso ajudar a empresa precisa do meu trabalho. Eu já pensei isso. Tem muito isso. Tem. E aí acontece no primeiro caso de demissão que eu já vi, você é o primeiro a ser demitido. Então você nem vai olhar quantos anos de trabalho você teve ali, você se dedicou na empresa. Então, faça o seu melhor na empresa e cuide da sua saúde mental. Eu diria que assim, faça o seu melhor por você. Sim. Faça o seu melhor por você. E, de novo, crachá você pode ter vários, mas vida é uma só. E aí vem a turma que vai falar, mas eu tenho boletos para pagar. Todos nós temos. Senão a gente não estaria aqui. A questão é o quanto está custando a sua vida. Porque, de repente, o custo do valor que você recebe está muito mais alto. Mas eu não posso ficar desempregado. Tem apagão de mão de obra no Brasil de um monte de área. Então, será que eu também não preciso me atualizar, buscar um novo curso, uma nova habilidade, sair da cadeira de vítima, ir para a cadeira de aprendiz? Eu vivi isso. Eu fiquei muito tempo na cadeira de vítima. Por isso que eu digo, o meu caso, ele não foi público porque eu adoeci. Ele foi público porque foi demitida. Era uma questão ilegal. E especialmente na empresa que eu trabalhava. Então era muito incongruente aquela atitude, especialmente porque uma pessoa que não faltou, fez tudo que todo mundo pedia, batia todas as metas, alcançava todos os índices necessários. É um choque, né? Então, o meu problema não foi ter adoecido, foi ter sido demitida por ter adoecido. Então, de novo, existem 3 maneiras de você atuar numa empresa: na prevenção, no tratamento ou na reabilitação. O melhor dos mundos é a prevenção. É o mais barato, é o mais humano, é o mais coerente. Não deu para prevenir um problema? Então nós vamos tratar. Ok, não deu para tratar. A pessoa tá mal, se afastou, ok.
Quando você voltar, a gente reabilita. Afinal, ela é um talento? Senão ela não teria adoecido. Antes, no passado, não sei hoje, né? As empresas tinham, a pessoa estava de licença, aí voltava, colocava ela para um setor nada a ver com a profissão dela, para que ela ficasse ali, fosse qualificada, porque ficou doente, logo, logo ela pedia as contas. Muitos casos eu vi dessa forma. Ah, você vai para esse setor agora. Eu me lembro de ter feito um trabalho para o Ministério Público do Trabalho de Campinas. Logo que eu fui afastada da Globo e a campanha era do Ministério Público de Campinas, a dor pode te marcar. O quanto a reintegração de pessoas com problemas físicos era mal vista. Imagina quando nós estamos falando de problemas mentais. Eu não estou vendo a dor, não estou vendo o sangue. E ficavam procurando setor para aquela pessoa, e muito setor não queria aceitar. Ah, não quero uma pessoa assim. E a pessoa passava Como se a uns pessoa meses estivesse super saudável, pediria né? demissão. Isabela, mas voltando, né? Esse nome burnout, nome, né? Bonito, diferente. Você acha que as pessoas mais vulneráveis, mais simples, têm acesso a todas essas informações na área de saúde? Delange, eu vou trazer uma resposta que pode ser que eu não agrade. Então, se você me disser assim, mas o SUS ainda não traz todo o atendimento. Mas não sei o que. Ok. Será que isso aqui é só para mandar mensagem e áudio e vídeo e brincadeirinha? Aí entra a autorresponsabilidade. Então, de novo, se o Estado, o governo não me oferece, é minha responsabilidade buscar a informação. Porque antes da internet, e eu falo isso inclusive no meu livro, você tinha muita escassez de informação. Mas agora, você não pode mais reclamar. Você não tem a informação. Você concorda? Plenamente. Porque na hora de buscar uma fofoca, uma fake news, etc., a internet tá com o pacote cheio. Aí depois, não tem internet. Não tem. Então, tá na hora da gente assumir mais a autorresponsabilidade. Eu não estou, de novo, anulando, invalidando a dor e os desafios sociais de ninguém. Estou só dizendo que, diante das informações que nós temos, está nas nossas mãos tomarmos decisões antes de adoecer. Porque depois que você adoece, procurar trabalho é muito pior. Sim, você é mal vista. Quando vai passar no médico do trabalho para admissão. E a saúde mental é tudo. Deixa eu ler aqui de novo esse outro que você colocou pra gente falar. Para comunicar bem fora, tem que comunicar bem dentro. Isso eu dou muito nos treinamentos para liderança, né? Porque se você está com problema de comunicação com o seu time, muito provavelmente você também não está se cuidando. Então, para você promover a saúde, você precisa experimentar a saúde. Para comunicar bem fora, eu preciso comunicar bem dentro. Vamos ver outro. O pensamento é a força mais poderosa do planeta. Isso eu faço a brincadeira, inclusive, com a saúde bucal, né? Porque quando eu pergunto assim, já ouviu dizer que as palavras têm poder? Você acha que as palavras têm poder? Totalmente, eu creio nisso. Então, não tem. Não tem? As palavras seguem os pensamentos. É evidente que as palavras têm poder, só que as palavras seguem os pensamentos. Certo? Muito bem. Se eu não penso, eu não falo. Na verdade, todo mundo deveria pensar antes de falar, né? Mas se eu não estiver pensando bem, eu não falo bem. E onde estão os pensamentos? Onde nascem? Mostra pra mim. Na cabeça. Então, para ter um sorriso bonito, eu preciso de saúde bucal. Para ter bons pensamentos, eu preciso de saúde mental. Pronto. Então, o pensamento, sim, é a força mais poderosa do planeta. A gente só tá aqui porque você, Delange, teve uma ideia. Vou fazer um programa de entrevista. Tive uma ideia. Estamos aqui. Tudo nasce a partir de uma ideia. A força física executa. A força muscular executa os pensamentos. Vamos ver outro. Desacelere para continuar em movimento. Olha. Foi a frase que eu falei agora há pouco. Um outro exemplo que eu dou sempre é que o carro já mudou o câmbio. Já foi mecânico, agora é automático. E mesmo assim você tem 2 pedais, freio e acelerador. Não dá para você só acelerar. Você precisa desacelerar em alguns momentos para continuar em movimento. Se você quiser só acelerar, você vai parar no poste. Você vai sofrer um acidente. Percebe? Verdade. É só se respeitar. E aí tem o seu livro, né?
Conta um pouco do seu livro, Dá um Tempo. É para quem quer fazer os pazes com o tempo. Uma coisa que eu tenho certeza, inclusive, para dizer que não dá mais para culpar nem o café, nem o glúten, nem a lactose, nem o tempo. O tempo não está contra nós. É a gente que está querendo fazer cada vez mais coisa dentro do mesmo tempo, acreditando que se eu não descansar, isso não vai me trazer consequência, e vai. E em algum momento o seu corpo vai doer para te chamar a atenção, para você se cuidar. Para cuidar e ser prioridade, né? Tirar a culpa que a gente tem muito grande. Mas, Delange, deixa eu te contar uma coisa. Não tem como você promover saúde se você não experimenta. Não tem como você cuidar de alguém se você não se cuida. Sim. Né? Tem um exercício, vou fazer com você, que eu costumo fazer nas palestras, eu vou fazer então para você também que está nos acompanhando. Levanta os braços. Isso, fecha os olhos. Respira. Isso. Respira só de forma gentil, com os braços levantados. Agora você vai abraçar a pessoa mais importante da sua vida. Foi fácil pensar nisso? Foi. Ou no primeiro momento você pensou em outra pessoa? Eu pensei em outra pessoa, não pensei em mim. Viu? Não pensei. Eu sei, porque ela abriu o olho, gente. Ela abriu o olho, ela deu uma colada aqui em mim, ela, opa, é aqui no ombro. Mas quem que eu vou abraçar? Viu? Uhum. É muito comum quando eu tô nas palestras as pessoas ficarem na dúvida, ou quando tem filho, achar que vai abraçar o filho, ou quando é a mãe que tá junto, ou quando é o marido, etc. E eu falo, não é o marido, volta. Não é a mãe, volta. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Evidente que papai, mamãe, marido, filho, parceiro, todo mundo é importante, mas se você não se inclui na própria agenda, você não dá conta dela. Essa é a mensagem. Essa da agenda é maravilhosa. Muito bom. Isabela, eu queria te agradecer, né? A gente está finalizando o tempo. Eu queria que você olhasse para a câmera e que você falasse se você achou que faltou alguma coisa, o que você queria dizer para as pessoas, né? Sobre tudo isso, sobre o seu trabalho, né? O que tem feito, né? Qual a sua mensagem para as pessoas? Bom, se você chegou até aqui, você nos ouviu por 58 minutos, obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Eu estou disponível pelas redes sociais, no Isabela Camargo Real, em que eu compartilho gratuitamente muitos conteúdos. Então, essa é uma forma de eu continuar, né? O papo fora daqui do seu programa. Claro. E se você chegou até aqui, te digo que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Agora, o que você vai fazer com essa mensagem é o que vai definir a sua saúde mental. Então, não se negligencie, não se deixe para depois. Sabe? Já está na hora já da gente desenvolver a nossa autorresponsabilidade. E você também tem o seu podcast, né? O Interioriza. Isso. Interioriza, ele está em todas as redes também, assuntos que já passaram do tempo da gente interiorizar. É um programa sempre curto, com temas que, sabe, o homem já foi para a lua e nós já estamos falando disso? Tudo bem, então vamos repetir mais vezes. Verdade. E finalizando, só vou te fazer uma pergunta final que eu faço para todo mundo. Se você tivesse 5 minutos, com quem que você gostaria de estar? Obama. Olha que bacana. Obama, com certeza eu gastaria mais do que 5 minutos, né? Mas também se precisasse, eu resumiria em 5 minutos. Por quê? Porque ele é uma figura que me inspira demais. Ele buscou... Ele superou crenças que tinham imposto para ele, e ele superou todos, e ele foi presidente de um maior contexto. Eu estou falando contexto que envolve todos os tipos de política e economia, num momento absolutamente que ninguém mais acreditava que aquilo poderia acontecer. E ele foi lá e fez. Bacana, achei legal, porque a gente teve uma convidada a semana passada, a Viviane, ela veio falar sobre ESG, e ela falou que os 5 minutos dela seriam com Obama. Também? Também com Obama. Viviane, beleza. Se a gente conseguir, vamos 10, a gente divide. Ai, foi muito bom. Obrigada, Isabela. Eu que agradeço. Pelo esse convite, pelo seu tempo. Obrigada. É isso aí. Foi mais um podcast, o Delange Cast. Se você gostou, curte, compartilhe. Obrigada.